Olá, boa noite. Calma aí, deixa eu melhorar minha conexão aqui, pessoal. Boa noite, boa noite. Oi, Marília, oi, Rose. Já vi aqui que a nossa convidada Suzana também já chegou. Deixa eu mandar um convite aqui para elas, para Rose e para Suzana. Hoje a gente vai falar sobre arte, né? Essa arte que cura e que nos ajuda a elaborar esses processos mais complicados da vida, né? Calma aí. Oi, querida, tudo bom? Conseguindo ver bem? Toda hora aparece um recadinho de baixa conexão. Calma aí. A arte salva mesmo, é isso aí. Deixa eu mandar os convites aqui. Ver se vai dar certo. Aqui tá dando a conexão pra mim toda hora falhando. Não sei se pra vocês tá bom. Olá, Suzana. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda. Tô esperando a Rose entrar aqui com a gente também. Pra gente Combinado, começar o nosso bate-papo obrigada. dessa noite. Já vou te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, né, de compartilhar toda a tua expertise aí no cinema, né? É E, um e a gente prazer poder. para mim. Ai, que bom, Suzana, fico feliz. Esperar a Rose entrar, então. Gente, eu vou começar aqui falar um pouquinho, né? Todo mundo sabe que a gente está nessa semana do divórcio com respeito, né? É a nossa segunda edição. Estamos chegando no meio, estamos no meio da semana, né? Então, assim, muitos assuntos já foram abordados. Oi, Rose, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Ai, que bom estarmos nós três aqui. Tão bom estar aqui, gente. Tão bom estar aqui. Já faz um ano que a gente esteve aqui nessa semana, agora voltando, né? Muito bom estar aqui de novo falando sobre isso, sobre esse movimento, né? Para quem está chegando agora e começou a acompanhar agora, né, as nossas postagens e tudo mais, falar que esse movimento, né, o Divórcio com Respeito, ele foi iniciado, foi idealizado pela Comissão de Práticas Colaborativas, Advocacia Colaborativa do Conselho Federal da OAB, né, junto com o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, com apoio do BDFAN Nacional. E a gente segue nessa proposta aí de criar uma nova cultura, né, de semear um novo olhar, né, um novo comportamento frente aos processos de divórcio, né? E aí tem uma turma super bacana aí. Oi, pessoal. Oi, Val. Trabalhando em prol desse movimento. E essa semana ela é focada nisso, né, de trazer assuntos que sejam relevantes, importantes para as famílias que estejam vivendo essa transformação familiar, né? E aí hoje, eu e a Rose, o pessoal já conhece a Rose por aqui, né? Tá sempre aí com a gente, a Rose Meirelles, advogada colaborativa na área de direito de família e sucessões, escritora e quem não sabe, ela também é skatista, acredite se quiser. A Rose, além de tudo, ela, além de mãe, advogada, escritora, ainda é skatista. E aí eu e ela vamos conversar com a nossa super convidada super especial, Suzana Vidigal. Ó, já estão elogiando minha camiseta, ó. Tem que falar da camiseta, com certeza, com certeza. A gente tem que disponibilizar também, né? Quem quiser, né, Rose? Como é que faz para pedir? E o nosso filtro, Então, Mari? Já temos o nosso filtro? temos, e acho que amanhã acho que amanhã vai ser divulgado, tá? Com a Noemi, essa função de divulgação do nosso filtro. Ah, então fiquem aí atentos. Olha o meu spoiler aí, já que a gente está falando de filme, né? Já dei um spoiler da vida É, real. isso, um filtro que também não deixa de ser arte, né? É. Para colorir aí o nosso movimento. Mas, gente, deixa eu apresentar a Suzana, né? A Suzana é tradutora, jornalista, especializada em cinema, idealizadora e editora do Cine Garimpo, curadora de filmes, produtora de conteúdo cultural e mediadora de grupos de cinema, que ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei encantada com o que ela me contou hoje à tarde, no nosso bate-papo prévio, nosso making off. E a gente vai falar sobre isso também. E a Suzana, ela está sempre observando a vida com o cinema como pano de fundo. E é sobre isso que ela vai falar quando a gente linka o assunto do divórcio, né? Do divórcio com respeito, com o cinema, né?
Então, Suzana, eu vou deixar aqui a palavra para ti. Vou começar com uma pergunta e aí vamos deixar o papo rolar. Mas assim, fala pra gente como é que tu enxerga essa função do cinema, né? Nessa transformação, no caso, familiar, que é o nosso tema principal aqui do divórcio. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Boa noite, Rose. Boa noite, Mariana. Eu acho que a gente vai ter uma conversa aqui e mesmo quem não tem a experiência do divórcio, né, como a Mariana falou, é sempre uma transformação familiar. Então, é uma situação de vida que acaba impactando todo mundo. E o cinema, na minha experiência, ele é essa ferramenta que ajuda a gente a pensar sobre esse tipo de situação, né? Assim, as situações da vida, elas vão se repetindo e o cinema vai reproduzindo isso, ele serve como espelho. Então, eu sempre falo, cinema é entretenimento, é essa maravilha, a gente se diverte, a gente pode assistir a um filme sem pensar em absolutamente nada, né? Porque quando falo isso, falo assim, mas sempre precisa pensar em alguma coisa. Não. Mas eu sempre acho que o cinema é um convite para a gente olhar para nós mesmos através da narrativa do outro. Então, a graça e a riqueza que tem o cinema é poder trazer para a gente um olhar através da experiência do outro, de uma obra de ficção, seja ela o que for, né? E a gente, se tiver aberto, se tiver naquele momento em que dá para receber aquelas informações de uma maneira mais íntima, a gente vai se espelhar, a gente vai olhar alguma coisa ali e sempre traz uma possibilidade de transformação. E eu acho que quando você me convidou, né, Mariana, eu fiquei pensando nisso. Aí você falou assim, pensa nos filmes. E eu fui revisitando algumas sensações que alguns filmes me trouxeram, né? E aí a gente vai falar deles. Mas eu queria dizer que é isso, assim, que mesmo quando quem viveu a experiência do divórcio vai se distanciando dessa experiência, que é o meu caso, né, já faz alguns anos, você revisita algumas obras do cinema que trazem essa realidade e é muito interessante, porque o distanciamento também te faz aprender, né? Você olha para aquela obra, você já se vê de outra maneira. Então, o cinema traz essa possibilidade, é sempre um convite. Um revisitar mesmo, né? Interessante isso, né? A gente nunca, quando a gente vê o filme pela segunda vez, a gente sempre repara em mais alguma coisa, em mais algum detalhe que a gente não captou da primeira vez, né? A gente vai afinando esse olhar, né, Suzana? O cinema, enfim. Mas, Suzana, nos conta um pouquinho aqui, então, depois a gente vai entrar nos aspectos dos filmes que tu escolheu aqui pra gente poder conversar e compartilhar. Mas conta um pouco pra gente desse grupo que tu tem, que tu monta, de discussão, de debate, né, sobre os filmes, sobre os cinemas, com reflexão, né, do nosso comportamento, da transformação do indivíduo, né? Eu achei tão bacana a ideia, gente, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, porque tenho certeza que um monte de gente vai se interessar em fazer parte do grupo. Eu e a Rose já levantamos a mão quando a Suzana nos contou. Então, fala um pouquinho pra gente disso, que eu acho que realmente ela promove assim uma transformação assim considerável. Eu acho que vale a pena a gente comentar esse teu projeto. Então, é o seguinte, como eu estava contando para vocês, né, o Cine Garimpo é um projeto que nasceu há 12 anos e eu falo que ele era só escrito, o que não é pouca coisa, né? Então, eu escrevia sobre cinema no Cine Garimpo no site, mas parece que eu estou falando de coisa de outro século, né? Mas naquela época, há 12 anos, 2009, eram os blogs que estavam surgindo. Então, o que a gente tinha de ferramenta era realmente escrever, né? Há 5 anos eu tinha já essa vontade de compartilhar o cinema, porque eu achava que é o que a gente está fazendo aqui, né, Mariana? É muito isso. Porque eu achava que o quê? Eu escrever sobre cinema, dar a minha opinião, o Cine Garimpo tem uma proposta de ser muito intimista, é uma linguagem, se vocês entrarem para ver no Instagram, no site, é a Suzana que está colocada ali, é muito da minha experiência. Eu tenho um estudo sobre cinema, sobre as obras e tudo mais, mas eu acho que sempre achei interessante dividir aquilo que aquele filme desperta em mim, o que me faz refletir sobre aquela situação que está colocada ali, chamar atenção para um aspecto, para outro. Mas tudo isso para dizer que eu sempre achei, fui achando com o tempo cada vez mais, fui ficando mais forte, a sensação de que escrever para mim, só dizer o que eu pensava, o que eu sentia, não me bastava, porque aquela era uma opinião, era a minha visão. Né? A minha visão de um filme é diferente da Mariana, da Rose, de cada um de vocês, porque obviamente somos diferentes. Então entra aí
muito a nossa experiência de vida, a nossa bagagem. E há 5 anos eu tive a oportunidade de tirar esse projeto da gaveta, que são os encontros do Cine Garimpo, que eu chamo, porque é um encontro, porque é uma troca, que são grupos que se formam de amigos e me chamam, a gente é como se fosse um clube de cinema, né? Então, para cada grupo eu faço uma curadoria de acordo com o perfil do grupo, a gente se encontra, na pandemia passou a ser virtual, mas ele é presencial, mas virtual funciona muito bem. Uma vez por mês a gente se encontra, ou presencialmente ou virtualmente, e discute aquele filme. Então, eu faço toda uma abordagem sobre direção, sobre roteiro, sobre personagens, construção, né, como aquela narrativa é construída, e aproveito para ir chegando pelas beiradas para falar do assunto que o filme está abordando, porque muitas vezes aquele assunto são assuntos mais delicados, que vão gerar um incômodo, uma transformação. Às vezes eu sugiro alguns filmes e as pessoas dizem, Suzana, mas isso fica difícil, mas o assunto, eu falei, então vamos pensar por que é difícil, vamos olhar por que ele toca na gente. Então, é uma maneira da gente aprender a ver cinema de uma outra forma, porque eu vou ensinando como as ferramentas são colocadas ali pelas pessoas que pensaram aquele filme, que produziram, que roteirizaram, né? Então, eu vou dando dicas de como a gente aumentar o repertório, se interessar, isso é super importante, eu acho que isso é uma pérola, se interessar por narrativas que justamente tirem a gente da zona de conforto, né? A começar por nacionalidades diferentes, filmes que tragam, portanto, como nacionalidades diferentes, um outro idioma, né? Que o idioma é aquela primeira porta que abre para a gente para uma cultura completamente diferente, que causa estranhamento, mas, nossa, que ótimo a gente poder visitar um filme, né, na língua árabe, japonesa, dos esquimós, seja o que for, um lugar onde a gente não se transportaria se não fosse através do cinema. Então, é sempre um convite para a gente olhar para uma realidade diferente. E olhando para uma realidade diferente, a gente chega aqui no nosso assunto, a gente percebe como somos muito parecidos. Sim. Então, os encontros de cinema vão dando para a gente a oportunidade de falar sobre assuntos que são universais, né, mas que se diferem na nossa percepção. Então, é super rico. Eu falo assim, eu entrego uma visão, né, um olhar com todo esse estudo, e cada filme exige uma preparação, porque eu vou pelo lado histórico. Então, por exemplo, quando teve a questão do Talibã, em 2020, 2021, já não lembro muito, mas acho que faz 2 anos, eu fiz um grupo, né, os grupos a gente trabalhou o Afeganistão através do cinema. Então, eu fiz todo um estudo sobre a história ali do Afeganistão, questão feminina, né, puxando sardinha para o nosso lado, muito potente ali, muito importante, mas através do cinema a gente entendeu o que estava acontecendo no Afeganistão naquele momento. Então, os grupos vamos falando de sexualidade, vamos falando de casamento, de divórcio, de filhos, de juventude. Então, com essa riqueza, os grupos, e aí a gente vai caminhando junto, vai crescendo junto, aumentando o repertório de quem participa, porque todo mês, né, é o mesmo grupo, então vai crescendo também numa intimidade para falar desses assuntos, né, através da narrativa do outro, que às vezes é desconfortável a gente falar através da nossa, a gente nem se enxerga muito, mas dá uma cutucadinha e a gente vai caminhando, então é muito gostoso. Não, e o bacana é esse diálogo que é promovido, né? Eu queria pegar uma deixa da Suzana, que ela comentou aqui como que cada filme, né, ele encontra as lentes de quem está assistindo e a percepção é diferente, né? E trazendo um pouco aqui para o divórcio, a gente está falando de uma experiência, né? O divórcio. Mas a percepção que cada um tem sobre ele também é diferente, né? Casando um pouco aqui, a arte da vida, né? Também proporciona experiências diferentes, porque todos somos pessoas diferentes, né? E ao mesmo tempo, se a gente fizesse um grupo, né, para pessoas que estão se divorciando e trouxéssemos esse assunto, cada um que está passando por aquele momento teria uma experiência diferente para colocar. E, ao mesmo tempo,
encontrariam identidades, né? Muito legal. Exato. Não, e o bacana da gente estar falando sobre essa percepção, né, Rose, assim, de como temos vivências diferentes e vamos vivenciar, experimentar uma situação, no caso de divórcio, de maneiras diferentes, né? E aí a importância do respeito, né? Daí a gente linka com esse nosso movimento, a importância do respeito, a história do outro, as possibilidades do outro, né? A história daquela família, da ancestralidade daquela família, né? Da cultura que vem com aquela família, né? E aí, assim, já fazendo um gancho com as dicas que a Suzana nos passou, eu queria começar falando aqui, Suzana, que você começasse a abordar com a gente sobre o primeiro filme ali que eu comecei a assistir, quando tu indicou, que é o Nada Ortodoxa, que fala muito sobre isso. É um filme, né, de uma cultura bem diferente e eu acho que vale para gente refletir e trocar aqui sobre Pergunta aí para o pessoal que está acompanhando, quem já assistiu? Essa é uma minissérie da Netflix. Alguém já assistiu, pessoal? Alguém Quem assistiu aqui já... Nada Ortodoxa. Vai colocando aí, sim ou não, por favor. E se não assistiu, assistam, né? Não, com certeza depois do nosso bate-papo, quem estiver aqui vai ficar curioso com a Val viu. É super bacana. Mas, Suzana, vamos falar sobre ela, porque eu fiquei bem impactada, assim, Eu terminei de ver o último capítulo hoje, falei para as meninas, né? Então, assim, realmente mexeu muito comigo sobre a ótica, né, da realidade deles ali. Mas vamos lá, Suzana, tá contigo. Fala para nós aí. Então, quando você me pediu, né, que a gente pensou assim, eu pensei em dicas para a gente poder falar desse assunto e como o cinema pode trazer essa questão de uma maneira diferente, eu procurei justamente trazer um conteúdo aqui que olhasse para o divórcio por um outro ângulo, para a gente entender como a gente está falando da mesma coisa, mas de uma maneira tão diversa. E o Nada Ortodoxa é uma história. É uma minissérie, então tem inclusive um formato bem bom, porque a gente termina rápido, né? A gente tem pouco tempo, termina rápido. É história real, obviamente é uma obra de ficção, então não é documentário, então tem muitas licenças poéticas, mas em linhas gerais vai contar a história de uma garota, Esther, ela mora na comunidade judaica ortodoxa de Nova York, comunidade racídica, que eles são têm origem húngara, e é uma comunidade que praticamente foi exterminada na Segunda Guerra, e quando eles migram para os Estados Unidos, eles mantêm ali naquele núcleo toda a cultura e toda a tradição ultra-ortodoxa dessa comunidade, mesmo estando ali em Nova York. Então é uma loucura pensar isso, né? Já começa por aí. E ela é uma menina que casa muito jovem, está ali casada dentro de toda aquela tradição, né, com uma carga muito grande da tradição, isso é super importante. E já começa a minissérie, ela fugindo, né, ela consegue ali se safar e fugir, e ela embarca para Berlim. Então a gente vai ver na minissérie um vai e volta, né, da realidade dela em Nova York e o que ela está enfrentando de novidade, como é que ela vai lidar com a situação em Berlim, livre, né, de toda essa carga que foi imposta a ela, porque ninguém perguntou se ela queria, ela simplesmente era a única opção que ela conhecia, então ela embarcou naquilo, mas ela consegue sair porque ela queria, né? O que não quer dizer que todas as mulheres que estejam ali estejam infelizes, isso também é importante a gente dizer. Né? Fica muito claro isso no filme, né? Fica muito que claro. Muitas assim, gostam daquilo, né? Enfim, aquela é a vida perfeita, né? Aquela é a vida claro, aquela é a vida buscam, que elas né? conhecem e está tudo bem. Então, assim, o que eu sempre trago também não é uma crítica a uma maneira de dizer, né? Claro, De viver, longe de disso, forma longe alguma. disso. Né? Longe Disso. disso, quem somos nós, né? O que a gente está dizendo é que essa pessoa não estava feliz e ela consegue, apesar da rigidez e de o divórcio não ser algo permitido ali, então isso é super importante, ela consegue sair e a gente vai vendo como ela vai descobrindo uma liberdade, né? Mas existe um afeto, né, por aquela pessoa com quem ela era casada, e depois vai ter um desenrolar que a gente entende qual que é a pressão que tem, qual que é a força que tem, a tradição, seja ela qual for, aqui no caso é a judaica, mas pode ser a católica, pode ser a islâmica, né? As religiões monoteístas, elas têm
uma força muito grande ali no casamento, né? Então, muitas Sim. vezes é muito difícil você cortar essas amarras de toda essa tradição e a cultura mesmo que está embutida ali. Muito, muito difícil. Então, eu acho que aqui serve, é uma comunidade muito específica, mas eu acho que serve para todas as outras duas monoteístas que são muito fortes e realmente fazem uma diferença muito grande na hora da tomada de decisão. Eu acredito nisso muito, né? Então, a série traz essa reflexão muito preciosa, né? De como é importante a gente olhar de onde veio aquela pessoa, o que ela aprendeu, o que para ela sempre foi o melhor, o correto, né? A realidade. Queria passar a bola para vocês, assim, porque eu acho que para quem está do lado do advogado, né, deve ver isso com tanto cuidado, né? Isso. Tão delicada essa situação. É isso que eu ia falar e puxar a Rose para complementar na sequência, porque como a gente estava falando no começo, as famílias elas possuem um funcionamento próprio, uma dinâmica própria, né? Então cada família vai ter a sua, vai chegar com toda a sua bagagem. E a importância do advogado, dos advogados que estão recebendo essas famílias nesse processo, como auxiliar do processo de divórcio, de terem essa sensibilidade, né? De não chegar com uma receita pronta, né? De não chegar, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui faz assim, como, né, um checklist pronto, assim, né, com já direcionamentos. Porque a gente vai precisar primeiro entender o que para essa família funciona e para cada família vai funcionar de uma maneira diferente, né? E esse filme fala muito nisso, né? Assim, como e aparece essa mistura de culturas, né? Tanto a cultura que ela está trazendo ali da parte mais realmente rígida, né? Do judaísmo ali, ultra ortodoxa, como tu coloca, em comparação aos colegas que ela vem conhecer em Berlim. Então, assim, né, dois mundos tão distantes, né? E que ela consegue acolher, só que ela pode, a partir de então, fazer uma escolha, né? Sem um julgamento, mas uma escolha, né? Escolher. E aí vem todo o processo de autoconhecimento. Então, e no processo de divórcio, a gente acompanha isso, principalmente advogados colaborativos, que sempre estão em equipe com psicólogos, né? Com terapeutas familiares, psicólogos infantos juvenis. A gente tem uma equipe de profissionais que trabalham essa área do desenvolvimento humano e da saúde mental. A gente percebe que a maneira como eles chegam no início, a maneira que eles terminam esse processo, tem toda uma transformação acontecendo ali, né? E nesse filme parece muito isso também, a transformação da Etsy, né? A transformação que ela vai passando da hora que ela casa até a hora que ela decide ir embora, enfim, esse processo, né, de mudança e a autopercepção, quando ela se dá conta, então, afinal de contas, ela começa a se conhecer, né? Tem uma fala muito bonita dela nesse filme, nesse sentido, né? Então, realmente, ela traz essa reflexão, né, Rose? Complementa aí a tua visão em relação a isso, do nosso papel ali como advogadas, né, nesses processos. Nesse filme, particularmente, né, minissérie, me chamaram a atenção, basicamente, assim, dois pontos, assim, que me chamaram mais a atenção. O primeiro ponto vai ao encontro do que a Mariana está falando. Botei até um batom vermelho, ó. Tô de batom vermelho. Sabe que eu lembrei dela quando eu te vi, né? Quando tentou, eu já lembrei dela na hora. Eu falei, tá vendo? Já foi um estímulo, né? Uma inspiração, né? Já resolvi botar o meu batom vermelho, lembrando, inspirada nela. Para quem não viu, tem um momento lá da minissérie que ela experimenta o batom vermelho. E, assim, isso é engraçado porque... isso aconteceu comigo e com várias amigas que não usavam batom vermelho e tentaram experimentar, né? Porque batom vermelho chama muita atenção, né? Então, não é todo mundo que se sente bem usando um batom vermelho. E esse foi um dos pontos que eu mais gostei, assim, de assistir, né? Quando ela se olha no espelho e se enxerga, né? Dá uma impressão que ela está se enxergando através daquela experiência de usar o batom. E o que eu acho assim, muito importante, acho que a Mariana deve concordar comigo nesses processos de divórcio, como que muitas vezes o divórcio acontece por falta de autoconhecimento e de conhecimento do outro. As pessoas pouco se conhecem e não se detêm a conhecer o outro também.
em pontos principais que a gente vai ter que cuidar durante uma relação, né? Se a gente pensar em uma relação duradoura, quantas fases da vida a gente passa e se a gente se transforma o tempo todo. Então, esses laços profundos, eles vão ser construídos a partir do nosso autoconhecimento e do conhecimento do outro. Deve ser por isso que nos processos de divórcio a gente enxerga muito bem, né, com o cliente, ele se descobrindo também ali naquele momento, porque ele não passou por esse processo de autoconhecimento anterior. Eu até vi uma notícia interessante essa semana, falando que, eu não sei se é no Insight de relacionamento ou no Facebook, que agora tá como um critério, né, para ter um relacionamento que a pessoa faça terapia. Vocês viram isso? Não. Eu achei interessante, porque assim, as pessoas estão se preocupando, como um requisito, que elas façam terapia, que cuidem da sua saúde mental. Sim, eu acho que isso vai ser muito favorável para relacionamentos futuros, sinceramente. Sim. E um outro ponto que o filme também aborda muito bem, e dentro das práticas colaborativas a gente tem uma colega, que é a Andrea, que é terapeuta de família e atua auxiliando na saúde. Ela até já fez alguns cursos sobre genograma para advogados. Eu já fiz um curso com ela sobre genograma, que é um olhar, né, que ela sempre usa na terapia de família, onde você vai construindo a árvore genealógica, mas observando também os padrões de comportamento. Sim. E isso é muito usado, né, na área médica, na área de saúde, e trazendo para essa visão sistêmica, né, vai ao encontro dessa leitura do filme, que não é só olhar para aquele casal, não dá para olhar só para os dois separadamente. Tem que olhar qual o contexto que eles se inserem. Qual o sistema familiar, né? Que eles estão qual inseridos. O sistema familiar? Que sistemas estão ali, né? Falando, né? E vocês não falaram que a mãe dela, ela não morava em Nova York. A mãe dela já estava desgrudada daquela comunidade ortodoxa, né? E aí esse padrão de comportamento dessa mãe, será que ele não aparece depois também? Será que isso não foi uma força que a filha tomou para si, né? Para se desgrudar também dessa comunidade e além, né? E além é uma repetição, né, que a gente vê, né, Suzana? De uma repetição de histórias ali, né? A mãe rompe, depois a filha também rompe, né? Então existe uma lealdade também ali, né? Um seguir, né? Eu sigo a mãe, né? Então esse momento é muito interessante também. O encontro delas também é riquíssimo, né? Lindo, a gente tá dando vários spoilers aqui, né, gente? Porque a gente tem a intenção de comentar, falar de cinema, mas é comentar esses que a gente está trazendo e ok, né? Enfim, para vocês ficarem interessados e assistirem. Vale a pena assistir. Uma outra coisa, só queria completar sobre isso, assim, a gente, no final, a gente tem uma cena muito linda, é uma cena de entendimento, né? Assim, eu acho que o que a Esther faz, que é sair de Nova York e ir para Berlim, é muito essa necessidade do distanciamento para poder fazer esse autoconhecimento acontecer, para poder olhar para aquela realidade, né? E encontrá-la fora daquele contexto, daquele padrão que ela estava acostumada. E no final a gente tem, né, os dois se encontrando quando ele vai atrás dela, procurá-la e tudo mais, e ele entende, ele dá para ela um presente, que eu não vou dizer o que é, vocês vão ter que assistir quem não viu, mas dá para ela um presente justamente sinalizando isso, como para ele, embora esse homem estivesse totalmente embutido ali naquela tradição e carregando tudo aquilo e sem a menor intenção de sair, porque ele está feliz ali, ele entende que ela não pertence mais e que ela tem um outro caminho. Né? Então, eu acho que, se a gente está falando aqui de separação, eu acho que esse respeito, esse entendimento, muitas vezes ele vem com o tempo, né? Ele vem com esse distanciamento mesmo, porque é um movimento muito forte, né? Divorciar-se, então, muitas vezes não é possível fazer isso logo no começo. E, aliás, acho que é impossível, mas enfim. É um processo, né, Suzana? É um processo. Eu acho muito bonito como a solução é dada neste final e deixa para gente essa joia da coroa ali, muito sutil, mas muito afetiva, né, que eu acho que está aí junto com o respeito que vocês estão falando.
Não, é bem isso mesmo, esse respeito do deixar ir, né? Do deixar escolher, deixar, né, o amor livre, né? Então, o Ministério fala sobre isso também, né? Sobre essa... E é uma maturidade que eles vão alcançando, né, Suzana, Rose? A gente vê que eles vão amadurecendo na percepção, né? E é interessante que quando ele entra em contato com o Berlim também, ele também começa a criar um novo olhar para as coisas, né? Ele também é atraído, né, para esse novo, né? Enfim, eu acho que os próximos capítulos vão ser super interessantes. Só tem os 4 primeiros, por enquanto, disponíveis, né? Mas eu acho que quando saírem os próximos, tem muita coisa para desenrolar ali no desenvolvimento dos dois, né? Como indivíduo e como também, agora, né, pais, né? Enfim, que ainda vai acontecer aí na série. Mas, assim, super bacana. E, Fora assim, que isso não... vale ressaltar, Mari, o que você falou agora sobre o amor livre. Ainda existe muita dúvida hoje sobre se é possível eu pedir o divórcio e a outra pessoa não aceitar o divórcio. Então, sob o ponto de vista jurídico, sobre o ponto de vista jurídico, né, o estar livre é um direito. Ninguém é obrigado a continuar casado e não precisa motivar o pedido de separação, como já foi, né, na nossa lei, já existiam vários requisitos de tempo, motivação, ter que levar a intimidade da vida do casal para um processo judicial, né, com provas. Para ser deferido ou não, né? Enfim. Ainda tinha a figura do promotor de justiça, que era o curador do vínculo, né? Então ele ficava ali insistindo, perguntava, olha só que coisa mais até desrespeitosa você se encontrar, né, numa audiência e o juiz e o promotor de justiça que você nunca viu na vida ficarem perguntando, mas você tem certeza? É isso que você quer mesmo? Tá convicto? E a situação que a gente tem hoje é de uma liberdade, né, de respeito por essa escolha que é tão individual, que é continuar casado ou não. Isso. Para o casamento precisa dos dois sims, né? Mas para o divórcio basta que um diga. Basta que um diga sim para o divórcio, né? Então isso já é a regra, né? A regra atual. Então existe esse processo, existe essa liberdade. Respeita, né? E aí, isso. E aí, claro, aí entra a questão do cinema e da arte. Daí vamos colocar agora, né, a função da arte que a gente começou o nosso bate-papo hoje aqui. Chega um cliente que está com uma dificuldade tremenda, né, de aceitar, né, esse divórcio, né, quando a outra parte pede, né, a esposa pediu, né, o divórcio, e aquela resistência imensa, e enfim, todo aquele processo, além do processo terapêutico que vai acontecer, pelo menos dentro do processo de divórcio colaborativo, a gente ainda pode utilizar o caminho da arte, do cinema da reflexão, né? Então, assim, assiste esse filme, verifica isso. Então, a arte, ela entra nesse momento, porque acaba que, às vezes, a conversa intelectual não tem o mesmo efeito do visceral que vem pelo cinema, né? Que no cinema é visceral, tu sente aquilo, tu vê aquela cena, tu se impacta, tu se emociona, né? Então, tu vive em parte aquilo, né? A gente estava falando hoje, um pouco antes aqui, nosso making-off ali, nos preparando aqui para a live, e a gente estava falando sobre isso, desse processo que a gente passa, né? A gente vive um pouco, né? O que os personagens estão vivendo, a gente vive um pouco daquilo. E isso vai causando uma transformação na gente, né? Isso vai amadurecendo a gente para aquele conflito, né? Mesmo sem a gente estar vivendo ele muitas vezes, né? A gente vai quase que se preparando, né? Quase que é um amadurecimento, né? O cinema causa amadurecimento. Foi essa conclusão que a gente chegou na nossa conversa, né? Sim, quando a gente está aberto para isso, com certeza. E mesmo se a gente não está, eu acho que algumas sementes são plantadas ali, você vai ficando, né? Vai começando a identificar em você algumas coisas que os personagens trazem. É um movimento super bonito, super sutil, assim, super poderoso mesmo, transforma. A arte tem esse poder, né? A Esperança está falando aqui no comentário que ela sempre indica filmes e que as pessoas assistem e depois encontram ressonâncias, né? Porque, enfim... E é super enriquecedor. É bem isso, a Esperança. É a reflexão que vem, né? Tiveram várias frases bacanas aqui que o pessoal começou a colocar, que sempre indicam, a Esperança falou, sempre indicam os filmes para as famílias. Teve uma hora que a Val falou aqui que batom vermelho é voz. Foi muito boa essa, Val.
né? E eu acho Ah, muito legal dizer também, gente, que assim, a gente, os filmes, a gente não precisa concordar, né? Porque a gente não se trata isso, disso, ótimo, nem de Suzana, ótimo. gostar, né? Porque Isso, isso é importante. Primeiro que não tem certo e errado, né? Eu posso isso. ser um filme ser bacana para mim, dizer muita coisa, e a Rose dizer, escuta, não entendi, não gostei, não vou nem recomendar. Horrível, esse filme foi Então, o horrível. cinema não tem certo e errado. Eu costumo dizer que uma vez o filme pronto, ele está entregue para nós, espectadores, se a gente faz com ele o que a gente quiser. Né? Então, dito isso, a gente é livre inclusive para não gostar, para não concordar com o personagem, mas só o fato de a gente disso suscitar uma reflexão, uma sensação, uma raiva, a gente já está mexendo com o nosso interior. Então, isso realmente causa essa ressonância, e isso que é super importante, né? Até para tirar a gente da zona de conforto, né? Isso, Então, é muito bom. isso. Para tirar a gente É. da zona de Ó, conforto e para a possibilitar Jennifer diálogos falou distintos, né? aqui, ó, que os filmes normalizam a situação, o sofrimento. Às vezes a pessoa acha que está acontecendo só com ela, mas está no filme, então significa que deve ter muita gente passando por E aquela tá na vida de situação, né? muita Porque virou gente, até né? filme. Tá na vida de muita gente, é É, bem isso, bem isso. só para fazer um parênteses aqui, ontem, por exemplo, eu estava assistindo a um filme do Camboja, que tem uma realidade completamente diferente da gente. A gente não tem nenhuma intimidade, inclusive a língua ela é super esquisita assim, pro ouvido. Mas depois eu terminei o filme, eu falei, gente, somos nós, somos nossos jovens, é a mesma problemática. Então o ser humano ele se repete. Então Sim. mergulhar em outras culturas, né, que também estão vivendo situações parecidas, eu acho que dá esse conforto, não diminui dor, não se trata disso porque é traumático e é muito dolorido esse processo, mas eu acho que é isso, vai acomodando a gente num lugar, né, de esperança, de renascimento, né, de reconstrução, de outro ciclo que começa, então tá tudo certo. Né? E nos aproxima, né, Suzana? Eu acho que quando tu fala, né, a gente vê uma situação, né, de um filme do Camboja, que a gente se identifica e vê que, como tu falou, é como aqui nos nossos jovens, tá? Então isso também nos aproxima, né? Isso vai unindo, né? E aí vem a grande sacada, né? Que o cinema causa isso, né? Ele traz né? Todo mundo assistindo, o mundo inteiro assistindo o mesmo filme, falando do mesmo filme, tendo as mesmas, várias reflexões, enfim. Então, esse poder que o cinema tem, né? Que a arte também tem isso, né? De unir, né? Então, aqui a Val falou, é um conforto que ajuda a normalizar a nossa dor, é mesmo, né? E é quase com compartilhar, né? Acho que a gente acaba compartilhando, né? E aí a dor vai se dividindo, a gente vai vendo né, que tem mais gente passando por aquilo, então, enfim, vamos lá, né? Vamos juntos, né? Compartilhando as experiências e tudo Aí. mais. Mas algo que tu falou ali, Suzana, só para voltar um pouquinho, isso que o cinema causa, né? De poder conversar sobre uma situação, não precisar concordar, né? Não precisar, né? A gente, uma gosta, outra não gosta, uma tem uma visão, outra tem outra. E isso acaba sendo um estímulo ao diálogo, que é como uma comunicação de uma maneira saudável. Isso a gente precisa muito. Bom, a gente que trabalha com conflito, a gente vê, né, Rose, a dificuldade que é da gente conseguir, né, muitas vezes, encontrar uma solução quando há pontos divergentes, quando há pontos de vista muito antagônicos, né? Então, o cinema também traz isso, né? Esse exercício do diálogo saudável, né? De uma maneira mais leve, de uma maneira mais adulta, de uma maneira mais construtiva, né? Diálogo, de fato, né? Diálogos, De o fato, né? diálogo, Porque às vezes não tem, não é nem diálogo, né? Enfim, isso aí. é um monólogo. É. Esses dias eu li uma frase bem bacana também que eu gostei muito, que é, se não há escuta, não há diálogo. Então também tem isso, né? A escuta, de poder escutar realmente o outro, ouvir realmente o outro, né? Enfim. Uhum. Então também tem isso, né? E fica essa troca de fala e escuta. Mas vamos abordar o próximo filme, Suzana? O que tu acha? Qual que seria o Vamos. próximo aí, da sugestão que tu quer falar? Eu acho que assim, eu aproveitei e falei um pouco do tempo aqui, né, de como foi importante assim no nado ortodoxo a gente ver esse distanciamento. Então, outro filme que eu acho bem interessante é o filme que tá na Netflix também, e está em inglês, Pieces of a Woman, que é um filme do ano passado, 2021, eu acho, e conta a história de um casal jovem, ela está grávida do primeiro filho e ela vai ter essa criança, faz o parto na casa dela, em domicílio, e a criança
nasce, mas ela falece em seguida, né? Tem ali um problema no parto. Então, isso acontece logo nos primeiros minutos, inclusive é uma cena super bonita, né? Uma cena sem cortes, é super difícil fazer isso no cinema, é muito impactante. Tem muita gente que já não conseguiu assistir o filme por causa disso, porque realmente tem uma dor muito forte ali da perda. Mas tudo isso para dizer, falando aqui do nosso assunto, o que vai acontecer é que esse casal, essa mulher está em pedaços, como diz o filme, mas essa perda dessa criança vai despedaçar a relação dos dois, né? Vai realmente ter uma ruptura muito grande aí. Quem assistiu, gente? Eu quero saber quem assistiu esse filme. Pieces of a Woman é um impacto realmente muito, muito forte, como disse a Sandra aí. Então, o que a gente vai ver? Eu não A gente vai consegui, ver o viu, filme... Susana? Mas eu não consegui. Depois dessa primeira cena, eu fiquei assim, será que eu vou gostar desse filme? Mas aí depois é difícil, eu decidi... né? É difícil. Depois Sim. eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha dificuldade no filme, mas segue, Suzana, depois eu vou Então, compartilhar. assim, eu acho que tem muitos mecanismos no filme que vão mostrando para a gente a importância de que o que eu sinto e que eu percebo é que, embora esse casal que vai virar ex-casal, eles tenham vivido a mesma questão, né, dolorida, que foi a perda deste filho, cada um deles, porque cada um é diferente, cada um tem uma origem, cada um tem uma história, tem uma percepção, tem uma maneira de lidar com as coisas, vai viver essa perda e esse despedaçar do casal de uma maneira diferente. Então, assim, tem vários recursos no filme que vão pontuando isso pra gente. Por exemplo, esse marido, né, o homem da história, ele é um cara, ele trabalha na construção civil e ele constrói uma ponte, né? E o filme vai sinalizando para gente a passagem dos meses. E começa justamente a perda desse bebê no outono. O outono é aquele momento que a gente vai ficando mais em casa, que vai chegando o frio, que as folhas vão caindo, né? É o lugar da gente ir para o ninho, né? Voltar para dentro, é o interior, é a introspecção, é a falta de luz que começa a diminuir, porque vai vir o inverno depois. Então o filme vai todo sinalizando a entrada do outono, a entrada do inverno, e no decorrer dessa sinalização vai aparecendo ali aquela ponte que o marido está construindo, vai aparecendo para a gente, à medida que o tempo passa, as duas pontas da ponte vão se juntando, até que entra a primavera, que é o momento em que a ponte está conectada de um lado para o outro, faz-se a ponte entre a dor e a cura. Né? Então, eu dei um monte de spoiler aqui, mas assistam da mesma maneira, porque é um filme belíssimo, é dolorido porque está tratando de dor, mas está tratando de reconstrução, né? O quanto esse casal fica despedaçado e cada um precisa do seu tempo, cada um precisa da sua maneira, né? Não tem como forçar a barra, não tem como avançar o sinal, é preciso respeitar o tempo do outro, e a gente tem ali um despedir-se muito bonito entre os dois também, né? Depois de muita dificuldade de achar esse diálogo, e nem tem diálogo, né? Tem só a cena em si, muitas vezes palavra não precisa mesmo, né? Mas tem um entendimento muito bonito ali de um respeito, né? Do quanto para cada um é preciso distanciar-se da sua maneira para que haja esse juntar das pontas e a ponte seja feita para uma outra fase da vida, um outro ciclo, e tudo mais. É um filme belíssimo, assim, com a Vanessa Kirby, ela tá espetacular, e para nós mulheres, né, é especialmente forte, né, por tudo que ela passa. Relação com a mãe também, então tem uma coisa de novo, né, a gente olhar a origem, olha como é importante isso, assim, é fundamental. Então... E ela ter conseguido, depois do tempo dela de processo do luto, né? Porque ali fala do processo do luto dela, né? De uma maneira muito assim, forte, muito, né? Muito visceral, assim. E no final ela tem ela chega naquele momento, né? Do final do ciclo, né? Do luto. Então a fala dela no final é uma fala que emociona muito, né? Uma fala forte, uma fala resolutiva, é uma fala, né? Que já mostra o resultado do processo, né? Então, assim, o que ela se transformou e a grande tomada de consciência que ela teve no final do processo, essa é a parte mais linda, né? Então, tu vê aquele processo inteiro de dor, né? O processo inteiro de luto, mas que no final tem
tomada, aquela transformação, né? Porque a gente vai se transformando com as alegrias e também com as tristezas, né? A tristeza, esses dias eu escutei na live, agora na nossa semana do divórcio com respeito, teve uma live maravilhosa, que vale muito a pena quem não assistiu, buscar ali no nosso Instagram para rever, com a Marília, com o Cláudio Tebes, com o Alexandre. Eles falaram do processo de luto, assim, do livro que eles escreveram, super bacana. E teve uma hora que, eu acho que foi o Tebas que falou, que essa questão que o luto, se não me engano, acho que foi ele ou foi o Alexandre, não lembro bem, mas ele falou que assim, o luto também limpa, né? O luto também purifica, algo nesse sentido. Então, é isso que ela vive. Eu gravei, eu até escrevi numa publicação lá dessa live, sobre essa live, o luto é o outono da alma. O outono da alma também. Ai, ele falou fez tanta coisa linda, né? Vale a pena assistir também, lindo, Suzana. E remete a esse filme, né? Remete a esse filme. Eu fiz o link agora com a Suzana falando. O link do outono com um momento de dor, né? E para mim também essa live foi assim, muito especial, incrível. Né? Eu também estou ainda passando pelo processo de luto da minha mãe, não acabou para mim ainda. E o filme, o livro, ele escreveu nesse momento dele, né? Então, assim, para mim foi bem importante escutar aquelas palavras, mas ainda não li o livro. Fiquei super empolgada para ler. Eu também, no meio da live eu parei e entrei na Amazon para comprar o livro. Fiquei na hora. Mas deixa eu compartilhar com vocês que quando eu assisti esse Spice of Woman, agora eu terminei de assistir também agora à tarde. À tarde eu tirei assim para poder finalizar as sugestões da Suzana, que eu não tinha dado tempo. E para mim foi um filme super impactante, gente, porque na minha história pessoal tem isso, né? Os meus pais, eles perderam 3 bebês nascidas, né? Então eu tô entre irmãs falecidas. Então primeiro vieram as gêmeas que faleceram logo depois do nascimento. Aí eu nasci, aí depois veio a outra, né, a Ana Paula, que também faleceu 7 dias depois. Então, foi essa dor do filme é a dor do meu sistema familiar, né? A perda dos bebês, né, recém-nascidos, né? E como casal, os meus pais também não conseguiram dar conta dessa dor, né? E aí eles acabaram vindo a se divorciar. Graças a Deus, foi um processo, né? Não foi um processo traumático, um processo bem vivido, com suas questões e tal. Mas aí, quando eu assistindo aquilo, me veio tanto insight, sabe? Eu me coloquei tanto no lugar ali deles, né? Foi um processo muito interessante. Assim, ainda estou formulando, sabe, Suzana? Ainda estou formulando aqui, digerindo todas as informações de estar naquele lugar. Porque, como a gente estava falando, a gente vivencia aquilo, né? E como telespectador, mas acionou muita coisa dentro de mim, né? Porque se uma perda, né, como eles viveram, foi aquela dor toda que a gente sente, imagina meus pais que foram 3, né? Então, assim, é muita dor, né? É muita dor. E eu acho que tem uma outra coisa bonita no filme que eu queria completar, que assim, ela tá ali no tribunal, porque tem todo um julgamento, né, dessa parteira, desse problema que aconteceu no parto, que acabou causando a morte. E depois tem um segundo momento ali no tribunal que ela faz uma escolha, né, de como ela vai lidar com essa perda e o que ela vai, como isso vai impactar na vida dessa pessoa que está sendo julgada, da parteira, né? Se vai trazer a filha dela de volta, se vai trazer a cura. Então, eu estou um pouco confuso aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que me passa muito o que a gente faz no momento, que decisões a gente toma com as ferramentas que a gente tem. Então, ela tem esse ferramental interno, ela conseguiu se organizar internamente com aquele tempo que ela precisou, né? E ela usou essa ferramenta para tomar decisão, né? Não é disso que eu preciso, eu não vou culpar ninguém, e agora eu estou tranquila. Então, eu acho que as tomadas de decisão do que a gente faz com o que a vida fez com a gente, cada um com a sua história de divórcio, né? Ela é super importante para poder seguir em frente. Né? Então, eu acho que aquela tomada de decisão é sensacional. E eu acho que são momentos de lucidez, e uma lucidez que você vai recuperando depois do trauma, porque divorciar-se é sempre um trauma, né? Um trauma do ponto de vista disso, faz parte da sua história e te constrói quem você vai ser a seguir. Né? Mas as tomadas de decisão, elas são fundamentais. E ali a personagem,
realmente, eu acho aquela cena emocionante, porque ela podia ter, né, dito, olha, essa mulher matou minha filha e estava resolvido, ela tinha ganho a causa, mas não é o que ela faz, né? Não, ela transcende ali, né? É um momento de transcendência. Esse momento É dela muito final, bonito. é muita tomada de consciência que ela tem ao final ali, né? E a frase é fantástica, né? Quando ela fala que eu não vou transferir a minha dor para outra, né? Para outro, né? Então, assim, é de uma maturidade. Então, o processo, isso que a gente estava falando, o processo de amadurecimento que ela passou, né? Através dessa perda, né? E da transcendência que isso levou, né? Uhum. E esses processos a gente está sempre acompanhando as partes de transformação, né, Rose? No nosso dia a dia é esse, né? Acompanhar essas famílias nesse processo de transformação que o divórcio traz, né? E o nosso movimento é para esse olhar mais respeitoso, esse olhar mais natural do processo, né? Acolhendo esse processo de maneira mais natural, né? Cuidando das questões que Que precisam às ser vezes cuidadas. essa questão do respeito também tem a ver com você respeitar o tempo, O tempo, o né? processo de cada um. O tempo da pessoa, porque o luto, ele tem suas fases, e às Sim. vezes elas vão e voltam. Então, Uhum. no momento, né, que você está numa fase em que as emoções aqui estão ali imperando, será que esse é o melhor momento para tomar uma decisão? Com Né? certeza E não. aí também é o papel do advogado, né, que tem essa visão um pouco mais ampla, é segurar um pouco, indico o livro, o filme, né? Vamos marcar uma nova reunião na próxima semana, Mais né? sessões com a terapeuta, né? Que é o que a Mais gente sessões faz, com a sabe? terapeuta, Deixar né? decantar essas emoções, né? A gente fala muito sobre E isso, ali tem um Suzana, também. agravante, né? Tem um agravante ali que tem aquela mãe, né? A mãe da personagem tá ali colocando um fogo na situação, mandando ela condenar aquela parteira, né? Criando um problema entre ela e o E ex-marido. é o A que mãe acontece colocou... muito Pois é, imagino. na vida prática, assim. As Uhum. pessoas ali estão até se entendendo, Isso, mas o namorado, a sogra, isso. né? As pessoas que estão ali em volta, elas também têm uma voz que não aparece ali, ela está ali por trás. Sim, mas Né? não Fazendo fomento, né? advogado E Não do essa diabo, fomento. voz também né? precisa ser escutada, né? Então, Não esse fomento. distanciamento, esse tempo, essa lucidez, esse trabalho de recuperar a lucidez para poder enxergar, né, e seguir o teu caminho e não do outro, Isso, né, isso. é muito bonito ali, vale a pena. A minha internet acho que travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Voltou. Foi um É. segundo só. Não, uma parte do filme também que para mim me tocou bastante foi na hora em que a mãe dela conta a história dela de nascimento, né? E aí também a gente vê outra questão de repetição aí, a gente vê né, o para que aquele comportamento da mãe, né? O que aquele comportamento traz, né? O que ela está querendo buscar de cura, né? Que também para ela não ficou resolvido, né? Então, quando a Que gente ela também é começa mal a querer Uhum. pesquisar, a gente vai buscando a compreensão, né? E quanto mais informação a gente tem, né, dos Será que clientes, ela se do cura sistema, naquele momento do julgamento? olha, a troca de olhares ali foi tão profunda. Será que ela se cura? É, Pessoal, quem não assistiu ainda, assista e depois comenta aqui com a gente no comenta no, comentário da no live post se ela se depois. cura nesse Isso. momento. A impressão, foi muito forte, né? A impressão que dá que ali houve um rompimento com o padrão e uma possibilidade de um caminhar diferente, né? É o que aparece, Eu assim, acho que sem dúvida, pelo eu acho que sem impacto, dúvida né? que depois tem uma cena das duas, né, de mão dadas ali, né, Isso, fazendo Suzana, isso. numa outra vibe, né? Chega a É, primavera com essa sinalização de que há renascimento, há outra vida, né, outro ciclo começando. Então eu acho que sim, eu acho que quebra um padrão é, importantíssimo ali. exato. Eu não muito bem lembrada dessa cena delas no final, onde a mãe dela começa a apresentar um Alzheimer, né? Então, assim, ela começa a esquecer, né? E muitas vezes o esquecimento é cura, né? Precisa esquecer para curar, né? E ela entra com uma posição muito carinhosa com a mãe, acolhedora. Então, ali eu acho que houve né, uma cura realmente do sistema entre elas, que era algo nevrálgico, né? Esse filme é realmente muito lindo. Tóxico, né? Não é um assunto fácil, né? É um assunto indigesto, mas
provoca uma transformação no telespectador assim, muito forte, né? A gente fica realmente transformada depois, né? E deixa eu ver quem comentou aqui, ó. E, gente, e Suzana, vamos falar do nosso da tua terceira sugestão? Vamos falar que assim a Que é gente mais uma que é forte. mais uma paulada, né? Que é a série da Netflix Made, que muita gente assistiu, né? Foi super comentada quando lançou. E é realmente assim, a série Made, eu costumo dizer que ela tá tudo ali muito explícito, né? Absolutamente explícito, mas a gente precisa querer enxergar, assim como na vida, né? Então, é uma jovem, um casal jovem ali que mora junto, eles têm uma filha, e essa jovem, ela sofre uma série de abusos, né? Ela se chama Alex. A Alex sofre uma série de abusos, então ela é abuso patrimonial, abuso moral, violência física também, mas a violência física é o que é essa história, né? A violência física fica fácil de identificar. O que Made traz de muito, muito precioso é a identificação de alguns abusos que a personagem sofre e que muitas vezes estão embutidos dentro ali de um padrão social aceito. Então aquele marido, para se ver, né, para uso externo socialmente, ele é bacana, ele é provedor, ele é carinhoso, ele ajuda com a filha, ajuda, né, com a filha, aquela coisa. Né? Ele é Então tá tudo aprovado, né? bem. Exatamente, tá aprovado dentro do que se espera, né? Então fica difícil identificar que esse tipo de privação, então ela, por exemplo, ela não podia ter acesso ao dinheiro, era tudo controlado por ele, ela não tinha o carro disponível, então ela não podia ir e vir como ela queria, e ela vai ali, né, chega uma hora que obviamente estoura a panela de pressão, ela resolve pegar a filha e ir embora, e a série toda, a gente vai ver, acho que são 10 ou 8 episódios, não me lembro, a gente vai vê-la nesse vai e vem, né? Numa vida em que ela consegue sair desse aprisionamento, desse relacionamento absolutamente tóxico, desse homem que bebe também, então, além todas as violências, ele bebe, né? O que torna essa violência assim, mais explícita em todos os sentidos, mas ela não tem onde cair morta, né? Silêncio sem documento, literalmente, porque ela sai só com a filha no colo e vai passar por uma série de perrengues ali, inclusive com a mãe, né? Uma reprodução do comportamento da mãe, aqui de novo a gente falando disso, olha só, né? Como isso é forte, como a gente é forte, como é difícil identificar esse padrão e depois quebrar. Eu acho, gente, que a gente tem uma missão na vida assim, que é quebrar padrões o tempo todo, identificar e quebrar, né? O tempo inteiro para ir buscando a nossa identidade. Mas, enfim, a personagem faz isso. Então, Made caiu, eu acho que para todo mundo, né, no primeiro semestre, quando surgiu essa série, de uma maneira muito forte, né, para homens e mulheres. E quando apareceu a série, eu trabalhei ela nos grupos, sempre com esse aspecto, olha, não é uma série feminina, não é uma série para mulheres, é uma série para todo mundo. Porque o feminino não diz respeito à mulher, né? Nós estamos falando aqui de relacionamento, e aí o divórcio entre eles vai acontecendo, né? Esse destacamento, mas tem a filha no meio. Então aqui eu acho que entra esse aspecto, né, do quanto os filhos são usados quando tem uma relação tóxica, de uma moeda de troca. Então a gente vê a menininha ali no meio, né, que é uma graça, uma atriz incrível, a gente vê ela no meio daquela briga, mas há momentos também em que há uma tentativa de conciliação. Então, assim, para quem não viu, eu acho que é imperdível. É imperdível mesmo. E uma característica da personagem que me chama muita atenção, assim, que a gente, né, que me impactou também foi essa força que ela teve, né, Suzana e Rose, para fazer o processo de sair e mesmo sem nenhum apoio, porque ela é uma pessoa sem rede, né, então ela saiu sem rede, sem apoio nenhum. Ela vai ter que construir isso, né, através da ciência social e tudo mais. Mas ela sai tendo que trabalhar, tendo que deixar a filha, né, de uma maneira, até quando ela deixa com os pais, né, com a mãe e com o padrasto, que é uma maneira não segura. Então, assim, inúmeros desafios e que ela tem que seguir, né, tirando força.
assim, enfim, de lugares que a gente nem pode imaginar, porque eram muitos desafios, né? Eram muitos desafios de moradia, de alimentação, de cuidado com a pequena, e ao mesmo tempo tendo que, né, não voltar para o padrão, né? Se manter firme ali, né? Nessa construção, né? Da nova vida, né? E, enfim, realmente é uma série para quem não assistiu, vale a pena assistir, que é outra que traz também muita reflexão, né? Muita reflexão. Tem uma frase aqui da esperança de novo sofrimento deles de sair daquele modelo. É bem isso mesmo, é muito sofrimento gigante. E ela vai se desenvolvendo, né? Então, assim, eu acho que são 8, né? Eu não cheguei a São finalizar 8, eu essa acho. série. Acho que são 8, eu não cheguei a finalizar. Tem que finalizar para. E é curioso, porque, de novo, né, nós estamos falando aqui de uma outra obra, num outro formato, com outra proposta, mas, de novo, a gente volta para esse lugar do distanciamento. Né? Ela só vai conseguir entender aquela mãe, que é a mãe dela, na verdade, né? A atriz Sim, está falando sim. ali, mãe e filha. Eu não Para sabia. entender que Ela na vida real é mãe e Não filha? sabia, não. Eu não sabia, Suzana. elas são Eu não mãe e sabia. filha. Olha que interessante, né? É Mas super interessante, não sabia. Já super, vou ela ver com só vai outros olhos. Já conseguir. vou, já vou ver com mais Né? uma lente um pouquinho mais Ato falho refinada. aqui, né? Ela só vai conseguir entender essa mãe, né, enquanto personagens ali, quando ela se distancia o suficiente para entender, olha, minha mãe, eu sou uma coisa, minha mãe é outra, e tá tudo bem ela ser assim, eu vou ajudá-la dentro do que eu posso, mas também tem um limite, porque eu também preciso tocar a minha vida, né? Então, o relacionamento só melhora quando tem esse distanciamento. Então, isso é muito curioso, isso é com o marido, é com todo mundo, né? O quanto a nossa individualidade, ela precisa ser preservada, a gente precisa Precisa. ter o espaço para conseguir, né, para ficar bem casado, para se separar bem, né, Sim. para fazer para criar filho um pouco melhor, né, com mais tranquilidade, com mais entendimento de que os filhos também vão ser diferentes da gente, né? Então a gente tentar não reproduzir, né, a mesma coisa nos filhos. Eu acho que tem todo esse entendimento aí que os filmes trazem e é muito precioso, né? Muito precioso. E para Como a quem gente está se mexer. separando, né? Eu acho que para quem está se separando assistir a série, liga aquele botãozinho de alerta, talvez do que não fazer, né? Do que não, como não posso colocar meus filhos nesse lugar que aquela criança foi colocada ali naquela situação, né? Isso não é bom para os filhos. Se não é bom para os filhos, não deve ser feito, né? Então, assim, esse olhar eu acho bem interessante para quem está vivendo um processo de separação, né? Uma experiência, eu quero essa experiência para mim, é esse tipo de separação que eu quero, né? Até o próprio suporte financeiro, quantas mulheres, mais as mulheres, né, vivem independência econômica em relação ao seu cônjuge. E no momento de separação, muitas nem se separam porque não tem condições de se separar. E não tem essa Né? estrutura de apoio que a gente estava falando, né? Não Então, tem, não não tem tem a estrutura de rede de apoio. apoio, não tem Essa recursos rede. financeiros, né? Por outro lado, assim, existem situações em que, mesmo tendo essa dependência econômica, há um respeito pela liberdade de se separar e muitas vezes o cônjuge ajuda o outro. Sim. Sim, isso existe. Sim. Não Né? existe porque Isso a gente não é a vive isso, né? história A da gente vive carochinha, o pode nosso ter dia a a dia. minoria ainda, mas isso existe. Existe, Né? sim. É possível ter esse tipo de encaminhamento no Sim. divórcio. Essa questão de deixar muito claro que o processo de divórcio, ele faz parte do casal ainda, né? Desse ex-casal. Então, eles vão viver o processo de divórcio juntos, né? E não adianta, o abandono, ele não é útil em nenhum aspecto, porque precisa dos dois para poder resolver, né? Então, para poder resolver todas essas etapas, né? Então, não é simplesmente abandonar e tá resolvido, né? Não é assim que funciona. E é preciso que os profissionais que trabalham nessa área tenham né, essa percepção para estimular essa reflexão, né? Estimular essa tomada de consciência, né? Esse caminhar um pouco mais respeitoso, esse caminhar mais adulto, né? Principalmente pensando na outra geração, nos filhos e tudo mais. Né? Afinal de contas, quem que
quem quer, né, que o filho passe por essas situações, né? É um momento de escolha, né? O divórcio é uma escolha ali de como é que eu vou viver esse divórcio, né? Que história eu vou contar, É, né? e eu acho que você está falando isso, Mariana, eu acho que é bem isso, é viver o divórcio, né? Porque a gente vê Isso. a personagem na série também, ela começa a identificar, aparece para nós, espectadores, lá na frente dos episódios, não é no começo. Ela lembrando que ela foi abusada pelo pai, que ela Sim. sofria violência por parte do pai, que ela Uhum. também se escondia embaixo ali do gabinete da cozinha, do armarinho da cozinha, como a filha Uhum. estava fazendo. Então ela começa a ver Uhum. o espelho, a filha começa a ser o espelho dela. Então, assim, esse trauma ela guardou dentro dela, ela não contou para ninguém, ela não conseguiu processar isso. Aí ela entra num casamento tóxico, ela repete a mesma coisa, ela estava entrando, né, colocando a filha no mesmo lugar de sofrimento em que ela Uhum. esteve durante a infância, né? O quanto E aí que a alma dela se revoltou, né? Foi nesse exatamente, ainda momento que bem, ela. Nesse espelhamento com a filha, né? Porque mas os a filhos são, tendência os filhos Mas a são um tendência grande é canal. você ficar, né? Você Sim. fica dentro daquele Sim. lugar porque é o lugar da segurança. Você já sabe, por mais que seja o lugar do sofrimento, o que acontece muitas vezes e que o cinema está trazendo isso cada vez mais, é o lugar da segurança. Eu É um estou lugar conhecido, sofrendo, né? está Da difícil, mas é o lugar que eu previsibilidade, né? conheço. Aqui eu Isso. tenho casa, comida, eu tenho roupa lavada, eu tenho, né, eu consigo me manter. Vou segurando aqui, põe a sujeira debaixo do tapete e vamos em frente, porque eu não sei o que tem lá fora, então eu não posso eu não posso correr esse risco, né? E é o que acontece com muitos casais, né? Acabam Muitos, ficando muitos ali casais. muitos, né? E a gente não está falando aqui só de pessoas, né, de menos instrução ou de baixa renda, a gente Não, está falando de não. todo mundo. Então isso é Não. Sim. super importante, e o cinema está trazendo isso de muitas formas também, né? Em núcleos de gente com muita condição financeira, sofrendo muito abuso. Então, assim, que tragam mais obras para a gente poder olhar para isso, identificar e ir trabalhando esse tipo de situação. Então, meio que também toca nesse ponto dos filhos, que é super importante, do trauma que fica não resolvido, né? E Sim, o modelo que se sabe que repete. na psicologia sistêmica familiar, eu trabalho com uma psicóloga que é sistêmica familiar, né? E ela sempre fala modelo vivido, modelo aprendido e repetido. Então, esses traumas, né? E se a gente for linkar com a neurociência, a neurociência já fala hoje, né? Que toda vez que a mente ela tem um conflito, um problema, e aquele problema não foi resolvido, ficou como um trauma, né? Não resolvido ainda, ela vai buscar, nossa mente vai buscar situações para que esse problema seja resolvido. Enquanto o problema não for resolvido, a mente vai buscar novas vivências. Então é um problema que ela viveu na infância, mas ficou embotado, ficou guardado, né? Só que a mente dela, né, a mente inconsciente é a que mais atua, né, 95% do tempo, no nosso comportamento, nas nossas ações, escolhas, atitudes, ela faz com que a pessoa que ela vai escolher, a mente está escolhendo aquela que pode proporcionar que ela viva aquela situação para ela poder repetir de novo aquele evento e poder então agora resolver, né? E aí, claro, como eu já falei, os filhos, eles são um canal de transformação muito grande para a gente, porque a gente tem daí, como no cinema, a gente pode ver de outro lugar, né? A gente está assistindo aí agora nos filhos, né? Então é de um outro lugar. E é um lugar que nos tira muito da zona de conforto, nos dá uma chacoalhada gigante, né? Então, assim, ali vem também um processo muito forte, né? Não, calma. Eu vivi essa violência a vida inteira, agora eu tô repetindo, tô me dando conta, só que quem tá pagando, né, essa conta são os meus filhos. Então, não, agora eu vou fazer diferente. E aí a gente começa o processo de transformação, né? Uhum. É Interessantíssimo. interessante que nessa série tem a mãe, a filha e a criança, né? Sim, E no diálogo da mãe com a filha, a mãe não enxerga isso, ela até incentiva, né, para voltar. Ela não não enxerga. tem essa. E já da filha com a criança, ela já tem essa outra visão que você trouxe. Mais aprimorada, né? Com mais consciência, né? É, Ela tá vendo melhor, né? Ela consegue ver das duas sim, pontas daí, né? A relação dela com a consegue ver das duas infância pontas. e da infância da filha, né? Então, muito É, interessante, muito interessante. É possível transformar, né? Então isso é muito bom. É isso, é isso, é isso. Mas, é. queridas, ó, 21 e Ai, 10
Já passamos até A 10 gente minutinhos. podia falar de tantas outras, né? Ai, Bom, mas né? Suzana, fica o convite para toda vez que tu achar que tem algum filme que possa linkar aqui, para que a gente possa trazer para o pessoal, né? Enfim, eu acho que seria. Vamos deixar essa porta aberta para a gente ter outros momentos de trazer outros filmes, outros debates, né? Promovendo essa reflexão, essa transformação, né? E como é gostoso a gente poder, né, trocar aqui essas impressões todas, né? Muito, muito gostoso, muito rico. Foi muito prazeroso, gente. Muito bom Adorei. mesmo. Muito bom, Adorei. muito bom. Bom, Obrigada. obrigada, Suzana. Prazer, Suzana, Mari. quer deixar uma mensagem final, Suzana, pra gente? Falar alguma coisa, deixar algum Olha, recado, gente, alguma eu coisa? Além do quero, convite eu para os grupos de acho, cinema, né? além do convite para vocês acompanharem o Cine Garimpo, assim, mas eu acho que o que eu queria dizer é isso, arrisquem-se, né, nas obras, assistam a obras diferentes, que tragam, muitas vezes é isso, hoje eu não estou preparada, eu estou vivendo um drama, não quero... Isso e compartilhar, porque assim, no mínimo o que vai acontecer é dar uma conversa bacana com alguém sobre isso e a mensagem vai se repercutindo, né? Vai seguindo. Então, é isso que eu queria dizer. Acompanhem tudo que está aí no cinema, o streaming está bombando, né? Mas também o convite para vocês irem ao cinema, o cinema precisa Isso. de nós, né? Sim, A com sala certeza. grande, E a como é bom, telona, né? a E como é bom, como é experiência bom. a experiência do cinema, da gente assistir a filmes com outras pessoas, é maravilhoso. Então é isso. Esse Muito obrigada, compartilhado, eu né? Esse adorei. compartilhado da arte, É, né? Que coisa boa. Assistir e depois comentar. Depois isso comentar. aí, isso Gente, eu vou aí. fazer só um convite para o pessoal amanhã, para dar sequência nessa questão dos filhos. Amanhã, às 8h30, eu vou estar aqui no nosso Instagram do Divórcio com Respeito, junto com a Maria Luísa Vieira Santos, psicoterapeuta infantil juvenil e psicodramista. E ela vai falar sobre o papel, então, desse profissional, né, esse especialista, nos processos de divórcio. Né? Qual o papel, qual a ajuda, qual o auxílio que ele traz para as famílias que estão nessa transformação do divórcio. Tá bom? Fica o convite, então, amanhã, 8h30. E, Suzana, muito obrigada. Rose, também, uma delícia estar aqui contigo. E aí a gente vai se falando, tá bom? Portas abertas aqui, Combinado. Suzana. Toda vez que tiver um filme, é só nos chamar que a gente abre mais um espaço de conversa, trocas e debates aqui. Muito obrigada mesmo. Combinado. Obrigada, boa Tá noite. bom? Pessoal que esteve por aí com a gente Boa até noite. agora, muito obrigada também. Um beijo e boa Um noite. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.